Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa aqui é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos, que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje, vou conversar com o Dr. Fernando Souza, ele é advogado, e a gente vai falar sobre 13º salário. Seja muito bem-vindo, Dr. Fernando, de volta ao programa Trabalhador em Foco. Prazer recebê-lo. Obrigado, Carla. É um prazer estar de novo aqui com vocês. Vamos pelo básico, afinal de contas, o que é o 13º salário? O próprio nome é autoexplicativo, né? Um salário a mais que todo trabalhador formal tem direito quando ele completa um ano de trabalho na casa, ou na verdade, nem um ano, quando ele chega no final do ano civil, no mês de dezembro, ele recebe essa bonificação, esse salário extra. Pode ser integral ou proporcional, dependendo de quando ele começou a trabalhar na empresa. Maravilha. Por que, afinal de contas, esse benefício, a gente chama de benefício, por que o 13º existe? Ele tem uma história interessante, né? Essa questão do 13º salário, ele começou nos países assim de tradição cristã, que os empresários, né, os industriários, na época davam para os seus funcionários no final do ano, na época de Natal, uma cesta de Natal, um agrado, né, muitas vezes não, a maioria das vezes não era em dinheiro, eles davam essa cesta básica, um presente para os seus funcionários. Isso foi ganhando corpo dentro dos países, né, desenvolvidos e chegou aqui no Brasil de forma incipiente na época do governo do Getúlio, e a partir de 1962, se eu não me engano, foi instituído de forma oficial para todo trabalhador seletista, né, ou a instituição do 13º salário anual. É trabalhador seletista. Todo trabalhador formal que tem carteira de trabalho assinada, independente do tipo de contrato, se é um contrato intermitente, um contrato de trabalho comum, né, sem prazo determinado, com prazo determinado, todo trabalhador formal tem direito a receber o 13º salário. Qual a importância do valor, então, do 13º salário como conquista para os trabalhadores, na sua avaliação? Essa é uma questão interessante, né? Como a gente disse, inicialmente ele era pago apenas como uma gratificação. A gente até conhece ele como gratificação natalina, né? Um apelido que o 13º salário tem de gratificação natalina. A conquista, justamente por causa dos movimentos sindicais na época, é que isso virou lei e virou um direito efetivo do trabalhador. Mas o mais interessante é o seguinte, além de ser um direito do trabalhador, né, que muitos contam com esse dinheiro no final do ano, né, seja para pagar a dívida, tentar viajar, né, conseguir fazer um pezinho de meia para comprar alguma coisa que está querendo, isso dá um aquecimento geral na economia no final do ano, né, nessas compras de Natal, nessas compras de final de ano, ajudar a pagar um IPVA que vem no início do próximo ano, em janeiro, né, o Colégio das Crianças, matrícula do Colégio das Crianças. Então, ele tem uma função dupla social, uma de benefício para o trabalhador e outra dessa questão de fomentar a própria economia, né, com mais dinheiro circulando, as pessoas gastam mais, e isso tem uma aceleração interessante na sociedade. Como é que o salário, como é que esse 13º salário, ele pode, como ele é pago normalmente pelas empresas? Então, o 13º salário ele pode ser pago em duas parcelas. A primeira parcela necessariamente entre fevereiro e novembro, e depois até a segunda parcela no mês de dezembro até o dia 20. Então, dia 20 de dezembro. Isso. Vem junto com o seu contra-cheque, né? Sendo que essa segunda parcela, a gente faz o abatimento do que foi pago na primeira, você tem o 13º integral no final, no dia 20 de dezembro. Eu sempre que falo em 13º, eu lembro de uma coisa muito louca. Eu comecei a trabalhar na Editora Vozes dia 3 de dezembro de 2001. E a primeira coisa que eu recebi, financeiramente falando, foi
a parcela do 13º salário. E aí eu era uma adolescente, uma menina de 18 anos e tal, no primeiro emprego, e aí eu recebi, provavelmente no dia 20, 19 de dezembro, um contra-cheque, assim, 1/12 do 13º salário. E aí eu queria que você explicasse isso, que para mim ficou muito normal lá no meu primeiro momento como trabalhadora, e que, na verdade, essa questão de que este 13º salário pode não ser necessariamente um salário inteiro. Então, o 13º salário ele é calculado de forma proporcional pelo ano que você está trabalhando. Igual você deu o seu exemplo foi muito bom. Você começou a trabalhar no mês de dezembro, o último mês do ano. O que a gente faz? A gente pega o valor do seu salário, divide por 12 e por cada mês trabalhado você tem direito a 1/12 do seu 13º. Como você só trabalhou um mês, você só teve direito a receber 1/12 do seu 13º. Quem trabalha o ano inteiro vai receber ele completo, 12/12, ou um inteiro do seu 13º salário, do seu salário base. Eu me lembro que eu era estagiária e tal, e aí, assim, só deu para pagar um chope, um lanche. Mas foi o melhor lanche que eu comprei na minha vida, porque foi o primeiro dinheiro profissional, conquistado, assim, trabalhado e tal. Foi uma coisa bem interessante, eu nunca vou me esquecer. Não só do início do trabalho, como do receber. A primeira coisa que eu recebi foi uma parcela do 13º, como eu gastei naquele momento. E aí, uma questão que a gente está muito habituado a falar aqui no programa Trabalhador em Foco, quando a gente fala de salário, é que existe o salário mínimo, existe o salário que é lá o piso de cada área profissional, que normalmente tem relação direta com as múltiplas convenções coletivas e tal. E dentro desse salário, que é o dinheiro que o trabalhador recebe lá no final da conta do mês, às vezes tem bonificação, tem várias outras coisas que podem compor esse salário. De onde é que vem o cálculo desse 13º salário? Conta a bonificação? Conta o que a gente já entende? Ou é o valor bruto? Como é que é isso? Não, depende. Como o próprio nome diz, é 13º salário. Salário é um dos elementos da remuneração. O que é remuneração? Remuneração é esse monte de penduricalhozinho que você ganha no decorrer do seu contrato de trabalho. Hora extra, algum adicional de função, algum outro prêmio, alguma coisa que você receba mensalmente. O que é importante é a gente obedecer à convenção coletiva da categoria. Em tese, tudo que você ganha durante o ano que tenha cunho salarial, por exemplo, hora extra, se você recebe hora extra, que é um pagamento de salário extraordinário, a composição dessas horas extras durante o ano vão incorporar o seu 13º, você vai receber esse proporcional. Com relação às demais verbas, a gente tem que ficar atento para saber se tem cunho salarial, se não tem, se tem caráter só de premiação. E, normalmente, esse tipo de situação, esse tipo de explicação vem na convenção coletiva da categoria. Então, a hora extra, se ela é contínua, ela começa a ter corpo de salário e aí ela conta também para o 13º. Sim, de forma proporcional. Você vai ver a média que você teve durante o ano, você vai receber essa média proporcional também no final do ano, junto com o 13º. Isso pode fazer uma grande diferença financeiramente no dinheiro de papel daquele que o trabalhador vai receber na hora dessas parcelas, né? Sim, certamente. E aí vem a grande questão. Se esse 13º salário pode ser dividido em duas parcelas, a primeira de fevereiro a novembro e a outra paga até dia 20 de dezembro, como é que é feito esse cálculo? Quando ele é feito para que haja essa métrica do ano inteiro? Então, esse pagamento que é feito entre fevereiro e novembro é considerado o adiantamento do que você está fazendo do 13º, do pagamento que você está fazendo do 13º. É importante que no final, no dia 20, você tenha esse pagamento complementado. Então, vamos supor que você receba R$1.000.
No dia 15 de novembro, você recebeu R$ 300. Você sabe que tem que receber R$ 700. Então, no dia 20 de dezembro, você tem que receber os R$ 700. E vale para qualquer cálculo que a gente fizer. Qualquer adiantamento que você tiver a título de 13º durante o ano, você desconta desse pagamento final que você vai ter no dia 20 de dezembro. Você pode, por exemplo, combinar com o seu patrão e pedir, você pode me adiantar uma parte do meu 13º quando eu for sair de férias? Isso é possível, para você ter um dinheirinho extra, né? Quando você for sair de férias, você ganha aquele 1/3 a mais, você vai ganhar suas férias e ainda pede um adiantamento do seu 13º. Obviamente, ele aceitando, ele é feito esse adiantamento de parte do que for feito, e no dia 20 de dezembro você faz essa compensação desse adiantamento. Agora, a gente está falando das questões que são as regras gerais. Agora, as convenções coletivas têm o poder de alterar essa regra geral com relação ao 13º salário? Então, vamos lá. A gente teve a reforma trabalhista de 2017 que falou que o negociado é preponderante sobre a vontade das partes, às vezes até mesmo sobre a lei. Só que na própria reforma trabalhista, a gente tem alguns itens que são proibidos de serem negociados. Então, o 13º salário, por exemplo, eu nunca vou poder negociar de forma a prejudicar o trabalhador. Eu posso negociar, por exemplo, forma de pagamento, esses penduricários que eu posso integrar sempre em benefício do trabalhador. Mas eu não posso negociar, por exemplo, ano par eu não pago o 13º salário. Isso é proibido, isso não pode ser feito em nenhuma convenção coletiva. Perfeito. Então, quando a gente fala de convenção coletiva, quando a gente fala do trabalho do sindicato, a gente está pensando que ele só vem para melhorar o que já está estabelecido em lei. Exatamente. Existem alguns itens, como a gente conversou, que não podem ser passíveis de negociação. Outros podem. Você pode até suprimir alguns direitos que a categoria já tinha ganhado, etc., mas não é o caso que a gente está tratando aqui. O 13º salário, por exemplo, você não pode negociar para prejudicar. Eu não tenho como não pagar o 13º para algum funcionário meu, não existe essa hipótese. Perfeito. É o que a gente chama de regra pétrea? Cláusula pétrea. Cláusula pétrea. Então, o 13º é considerado uma cláusula pétrea porque ele também está incerto na Constituição, dentro daquelas cláusulas sociais no artigo 7º. Então, por isso, ele não pode ser negociado nem por convenção coletiva, nem nada. O direito ao 13º você tem garantido. Se for alguma coisa para beneficiar, tem empresas, por exemplo, que têm 14º salário, que tem alguns adicionais que você pode pagar no final do ano, uma cesta natalina, uma outra gratificação, que é possível você agregar. Agora, suprimir o 13º não, por ser uma cláusula pétrea. Cláusula pétrea, eu adoro isso. Pétrea vem de pedra, né? De pedra, que você não consegue mover, você não consegue movimentar. Não pode, não vai mexer, não vai ter nenhum. E aí, assim, até onde eu percebo, nenhum legislador, nenhum deputado não vai mexer naquilo, porque aquilo é uma segurança real dos princípios constitucionais, né? Tem a segurança. Isso está incerto na Constituição, você não consegue fazer uma alteração. Para você fazer isso, precisa de um movimento político tão grande que a probabilidade disso acontecer é muito pequena, muito pequena. Podem refazer a Constituição inteira, mas aí a gente está falando de a exceção da exceção da exceção à regra. Ninguém pensou em fazer desde 1900 quanto? Que é a nossa Constituição? 88. Não, tá? Deixa ela por enquanto. Deixa ela quietinha que tá bom. Maravilha. Agora, estamos falando de um mundo jurídico em que as datas são estabelecidas e são cumpridas. Contudo, a gente sabe que nem sempre é assim. E aí, a data limite para o pagamento do 13º salário, de acordo com o que a gente está conversando até agora, é o dia 20 de dezembro. Uhum. Não aconteceu. Não entrou na conta. E aí, o que fazer? A gente sempre recomenda quando existe uma falta dentro da relação de trabalho, que se comuniquem às autoridades competentes. Porque para o 13º, por exemplo, você não tem nenhuma multa, nada específico.
Você pode, por exemplo, eu vou dar um exemplo, que seria uma aplicação de uma penalidade máxima, porque quando a gente fala de 13º, a gente está falando de salário. Você não receber salário é motivo para você dar uma justa causa no seu empregador e você requerer até a rescisão do teu contrato de trabalho. Mas por justa causa, você dando a justa causa, né? Rescisão indireta, que a gente fala do contrato de trabalho. Mas muitas vezes não é interessante para o empregado pedir a rescisão indireta, porque ele precisa trabalhar, a gente sabe que a gente está num momento complicadíssimo de crise, né? De a gente conseguir colocação no mercado de trabalho. Então, o que eu recomendo? Procurar o seu sindicato de classe, que eles têm força por representar toda uma categoria e chegar na empresa e falar, meu amigo, por que você não está pagando o 13º na época correta? Você sabe que o trabalhador precisa disso, ele conta com esse dinheiro no final do ano. Isso pode virar uma representação junto ao Ministério Público do Trabalho, também aceita denúncia inclusive anônima, e o próprio Ministério do Trabalho, né, que pode fazer a fiscalização, eventualmente multar e até interditar a empresa se ela for reincidente nessa. Se a pessoa não está pagando o 13º, porque com certeza outras verbas também não estão sendo pagas. Perfeito. A gente que trabalha no sindicato, né, do lado de cá eu trabalho também, aí do seu lado você também trabalha como advogado sindical, e aí nesse contexto a gente está acostumado com essa coisa do atraso do salário, o atraso do repasse da cesta básica quando ela é em cartão, o atraso da entrega do uniforme, a gente vê várias, né, e constantes, atraso do adiantamento do salário, que é uma questão muito lá dos rodoviários, que sempre estão reclamando a respeito disso. E aí, quando chega em algumas delas, existe multa, ou então na negociação da convenção coletiva existe multa e tal, ou então cria-se alguma estratégia. Então, normalmente, porque é difícil você, quando fala de convenção coletiva, você fala de um universo de empresas, você não está tratando de uma empresa específica que você faz um acordo, né, que o acordo ele é mais individualizado. Mas é difícil, assim, no universo de empresas, você ter esse universo de empresas que desrespeitem de forma reiterada a regra. Se são coisas comuns, por exemplo, atraso de FGTS, que a gente sabe que aí sim, normalmente as convenções podem até estipular multas, até reverter essas multas em benefício do trabalhador, mas não é muito comum. Sou sincero que são pouquíssimas vezes que eu vi algo nesse sentido, assim, beneficiando o trabalhador. Elas, obviamente, as empresas fazem isso, tem um teto de vidro gigante, eventualmente, numa reclamação trabalhista, podem até ser condenadas em dano moral, porque o 13º salário, quando a gente fala de salário, isso tem cunho alimentar. E o que é o cunho alimentar? Não é, quando a gente fala de alimento, não é só comida, mas é diversão, você se vestir, você patrocinar o seu estudo e da sua família. Então, isso, imagina se você está contando com esse dinheiro para pagar uma conta e essa conta é negativada porque você não recebeu e seu nome vai para o SPC e Serasa. Então, isso gera um dano moral objetivo. Assim, a minha honra foi imaculada porque eu não recebi e minha conta foi negativada. Eu estava contando com esse dinheiro. Eu sabia que até o dia 20 eu teria que receber. Então, é uma situação muito complicada para a empresa que não paga o 13º, ou que deixa de pagar as verbas trabalhistas, né? É importante a gente entender e dar esse leque de opções para o trabalhador. Então, assim, no descumprimento do prazo limite, que é o 20 de dezembro, o pagamento do 13º salário, primeira coisa quem sabe verificar no RH se houve algum erro, né? Isso. Depois, procurar o sindicato. Exatamente. Aí sim, Ministério do Trabalho, se as coisas não forem resolvidas, o sindicato vai tomar as providências necessárias? Eu sempre indico de procurar o sindicato no primeiro momento, porque ele é teu parceiro, né, nessa hora. Ele entende o que está acontecendo com você. E se provavelmente está acontecendo com você, e você trabalha numa empresa, você não está sozinho. Outras pessoas não vão estar recebendo. Então, eles têm essa capacidade de representar esse grupo junto à empresa e tomar atitudes até mais drásticas do que você individualmente. Obviamente, você fazendo uma denúncia no Ministério Público ou no Ministério do Trabalho, isso vai surtir um efeito,
Mas quem tem a agilidade necessária, quem está ali do seu lado para fazer esse requerimento, brigar pelos seus direitos, é o teu sindicato. Fernando, onde obter mais informações, então, a respeito desse assunto? Volta ao sindicato. Ali você vai ter sempre um profissional habilitado, você vai ter um advogado, você tem uma assessoria jurídica que vai te orientar no que for necessário, ainda mais nessas questões trabalhistas. E a minha primeira recomendação, procura o sindicato da sua classe. Maravilha. Muitíssimo agradecida pelas informações, por mais uma vez compartilhar com a gente conteúdo tão relevante e, mais do que isso, de forma acessível para que todos lá de casa consigam entender um pouco mais os seus direitos. Sempre um prazer conversar com você. Prazer é todo meu, Carla. Grande abraço. Um grande abraço. Obrigada a você que ficou com a gente e seu 13º ainda não entrou, corre para o sindicato para resolver isso. Um abraço grande e até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau.